Tudo bem com vocês? Eu sou a Daiane, Dai, e eu tava aqui pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou falar tudo isso pra esse povo? Ai, Senhor, me ajuda. A Lu já falou aí um pouquinho de mim, eu não tenho muito a falar de mim, o que eu conheço sobre eles, o que eu caminho sobre eles, com eles, o tempo que a gente caminha junto já é suficiente para eu entender o propósito de Deus para mim, os planos de Deus, os planos que Deus tem para eu fazer parte aqui junto com o Ministério do MGL. E para mim é um presente participar com vocês, porque é aquela coisa do... A gente passa algo que a gente ouviu, que a gente estudou, que a gente aprendeu, e cada vez que a gente passa, cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda, a gente conhece de novo, a gente descobre coisas que a gente não tinha visto, não tinha percebido, e um universo de coisas sobre Deus. Um assunto tão extenso quando a gente fala Deus, né? E isso envolve a palavra santidade, que é o tema da nossa reunião de hoje. E eu não sou nem um pouco técnica, eu não sou nem um pouco formal, então, por favor, se acostumem comigo. Não consigo fazer as coisas assim, organizadinhas, eu vou deixando fluir e espero de verdade que a gente se entenda, que eu consiga ser clara, que Deus fale aos nossos corações, que nos ensine e nos ajude. Então, vou começar com uma oração para a gente deixar o nosso coração se abrir e que o Espírito Santo possa ter espaço para fluir aqui, aí, onde cada um estiver. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de te conhecer mais, de estar mais perto da sua vontade, mais perto da sua sabedoria, mais perto de quem o Senhor é, mais perto da revelação que o Senhor quer que os nossos corações tenham a seu respeito. E eu peço em nome de Jesus que tudo que for dito aqui alcance corações sedentos da verdade, sedentos de te conhecer, sedentos por estarem perto de tudo que o Senhor é. Eu peço em nome de Jesus que os seus anjos estejam presentes, iluminando o nosso coração de cada um de nós, em cada um dos seus lares, que a nossa mente, Pai, esteja preparada para receber e o nosso coração preparado para entender tudo aquilo que o Senhor quer que nós entendamos a seu respeito, para que a gente possa crescer em graça e em conhecimento. Esse momento, essa reunião é dedicada a Ti, para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. No MGL, eu acho que nos vídeos também o Daniel costuma falar que a gente precisa, quando a gente vai estudar, quando a gente vai conhecer a Deus, a gente precisa esvaziar a nossa xícara. E eu hoje estou com a minha xícara vazia de novo, para que Deus possa encher, porque o conhecimento sobre Deus é infinito. Então, nunca a nossa xícara vai estar cheia o suficiente. A gente vai ter que estar sempre reciclando o nosso conhecimento sobre Deus através das experiências que a gente vive, através das situações que a gente passa. E o importante disso, de esvaziar a xícara, é a ideia de desconstruir conceitos que a gente aprendeu, que a gente criou, e isso não é de agora, são conceitos que vêm no decorrer da história, né, através do sincretismo religioso. Antigamente as pessoas eram mais livres, eram mais puras, o coração era mais puro para acreditar no poder de Deus. Até porque
essa palavra Deus, ela teve um período na história para existir. Nem sempre existiu a palavra Deus, como a gente se refere ao nosso Pai, ao nosso Criador. Isso veio de copistas judeus que, por medo da palavra Yahvé, né, daquele tetragrama, ser pronunciado de forma errada ou ser pronunciado de forma desrespeitosa, eles mesclaram com o tetragrama e isso deu origem nas traduções da palavra Elohim e a palavra Adonai, um quer dizer Senhor e o outro quer dizer Deus no sentido plural, o que é muito interessante, né? Porque Deus no plural a gente entende como o trino, a trindade. E toda vez que eu falo trindade, automaticamente me vem aquele versículo de Eclesiastes que fala do cordão de 3 dobras. E eu lembro que uma época que eu fazia parte de uma igreja que era tipo batista, né? Igreja cristã evangélica. Deram um exemplo das dobras como sendo 3 nós numa corda. Então, isso sempre foi dessa forma que eu aprendi e foi dessa forma que eu projetei o cordão de 3 dobras. E, na verdade, essa conotação era para que a gente entendesse, tipo, porque tem aquela parte mais resiste mais, é mais difícil de quebrar. Mas, na verdade, quando a gente pensa nesse Elohim, nessa forma com que os copistas judeus introduziram essa palavra Deus, que chegou até nós agora, eu penso que na Trindade. Então, eu penso numa base triangular, é um tripé. A gente precisa de uma base que sustente. Então, quando eu penso num cordão de 3 dobras, hoje, eu não penso mais no nó, eu penso nas dobras. 1 dobra, 2 dobras, 3 dobras. E isso me remete à Trindade. Com essa visualização, eu consigo perceber Deus, né, dessa forma, encaixar o Elohim e encaixar a Trindade. Então, na minha mente, eu sou uma pessoa que eu preciso visualizar, eu preciso contar história, e é mais fácil de entender. Então, toda vez que eu preciso entender um conceito, eu tento procurar o princípio e tentar visualizar aquele conceito para que o entendimento fique gravado no meu coração. Então, dessa forma, as 3 dobras, não os 3 nós, me remeteram a uma base, me remeteram ao tripé, me remeteram realmente a algo que é fixo. E isso envolve a santidade de Deus. O que é santidade? A gente aprendeu que santidade é aquela coisa do ser santo, é você não pecar, aquela culpa do meu Deus do céu, ai Senhor, e agora? Nossa, vou ter que fazer um jejum, porque eu pequei. Nossa, eu não ia fazer tal coisa, eu fiz, Senhor, vou ter que fazer um jejum para ser perdoada. Ai, meu Deus do céu. E a gente vive com essa culpa. Eu aqui não estou fazendo, não quero com isso fazer com que as pessoas entendam que sim, vamos pecar livremente. Não é isso. O que eu quero dizer é que santidade não está ligada a isso. A santidade está diretamente ligada ao conhecimento de quem é Deus. Então, automaticamente, o passarinho resolveu cantar, gente. Então, vamos deixar o passarinho cantando. A santidade está ligada ao conhecimento de quem é Deus. E isso faz com que quanto mais a gente se aproxime da verdade de quem é Deus, né, que foi apresentado inclusive para Moisés como eu sou o que sou, ele não se apresentou como Deus, ele se apresentou como eu sou. Isso para mim já mostra que Deus não tem um gênero, né? Ele não tem um gênero, ele é.
Ele é o que ele é. E quem vai descobrir quem ele é? Sou eu e é você, porque é esse propósito da gente estar aqui. Quando eu parei para pensar sobre isso, ficou muito claro assim, na minha mente que Deus é o poder, Deus é o mistério e Ele é o próprio conhecimento do mistério. Então não tem como a gente descobrir quem é Deus fora de Deus. A gente tem que estar introjetado em Deus, a gente tem que estar conectado com Deus. E isso muitas vezes é uma coisa, muitas vezes não, acho que todas as vezes, eu acho que é uma coisa interior, é uma coisa sua, é um relacionamento seu. Muito dificilmente é aquilo que você projeta, ou aquilo que você quer que as pessoas pensem que você é, quando a gente fala de santidade. É o amor que a gente tem, a paixão por descobrir Deus. Quando eu era criança, eu lembro que eu tinha vontade de morar na floresta. Eu ficava imaginando quando eu ia dormir, eu perdida, assim, eu ficava pensando, nossa, eu queria tanto me perder numa floresta que minha mãe nunca mais me achar, nem meu pai. E lá eu ia descobrir muitas coisas, Deus ia cuidar de mim, eu ia comer planta. Era coisa de cabeça de criança. Mas por algum motivo eu queria ficar sozinha com Deus para saber quem era Deus, o que era Deus. E eu comecei nessa caminhada cristã muito cedo. Eu fui para a igreja com 3 anos. Eu fui a primeira da minha casa e com 3 anos minha mãe levou, depois foi indo todo mundo. Mas mesmo assim eu tinha essa, né, apesar de ter os ensinamentos, eu tive a base, tudo foi importante para mim. Porque eu aprendi Bíblia e a base cristã que eu tenho hoje, depois Deus foi lapidando, foi transformando, foi mostrando, revelando o que estava por trás das letras. E desde como eu tenho essa curiosidade de saber quem é Deus, porque eu ficava pensando, poxa vida, por que é que Deus criou a gente? Por que Deus me criou? Por que fui eu que nasci? Por que foi minha irmã que nasceu? E por que não foi um irmão? Então eram perguntas que ninguém nunca respondeu. E se alguém fosse responder, eu tenho certeza que não ia responder coisa nada com nada. Porque quando uma criança pergunta isso, você vai falar, ai meu Deus, que saco. Ah, é porque assim, porque Deus quis. Porque, sim, é porque Deus quis. Mas eu queria uma resposta mais profunda do que isso. Por que Deus quis? Eu. E aí, quando lançou a história de Mitri, muitas das perguntas que eu tinha quando eu era criança, algumas delas, assim, a grande maioria, eu comecei a desvendar na história, porque, poxa, como é que a gente já existia antes de existir aqui? Como que isso é possível? Então, tem muita coisa que é possível, tem muita coisa que a ciência estuda e prova. E a ciência, gente, anda de mãos dadas com Deus. Deus é a ciência. Deus é tudo que envolve números, porque Deus é exato. Então, Deus, matemática e ciência é a mesma coisa. Então, a gente precisa se abrir para experimentar o que é Deus. E quando a gente passa a experimentar o que é Deus, essa treva que cobre o nosso conhecimento, a gente tem um conhecimento tão limitado de Deus, né? A partir do princípio da palavra Deus, a gente já dá uma conotação, Deus é um homem. Deus, se Jesus veio em forma humana, e Jesus é semelhante a Deus, e eu sou semelhante a Jesus, e nós dois somos raça humana, então Deus também tem um corpo, um braço, uma cabeça. E Deus é homem porque Deus é a palavra masculina. Então, tem muitas dúvidas e muitas coisas, muitos mistérios que envolvem Deus, ou essa força, ou esse ser. Como ele quis se apresentar para Moisés, quando Moisés tinha uma missão
Deus se apresentou de uma forma majestosa para Moisés e ele falou: eu sou o que eu sou. Não tem nada fora de mim, não existe nada além de mim. E eu sou o que eu quiser. Era aquela coisa assim, Moisés, eu sou o que eu quiser. Por esse motivo, ele veio em forma de Cristo, né, o Salvador. Porque se viesse, por exemplo, uma luz, uma estrela, como que a gente ia identificar que era um Salvador? Tinha que vir em forma humana, porque a nossa raça é humana. Então, Jesus veio trazendo para nós a luz, iluminando o nosso conhecimento do que é Deus, da força que existe em Deus. E isso está ali. Vocês estão escutando direitinho ou os passarinhos estão atrapalhando? Tá? Tudo certo? A gente está dando célula em time aqui. A aula hoje é em time. Então, essas coisas assim, que a gente não tem costume, não tem conhecimento, principalmente aqui no Ocidente, são coisas, estudos muito comuns no Oriente, como, por exemplo, a Kabbalah, que são o que os judeus estudam, né, a ciência, que é mais comum no judaísmo, traz muito desses códigos que precisam ser decifrados na nossa Bíblia. Muito, aliás, tem um vídeo do Daniel, acho que chama Códigos da Bíblia, se eu não me engano. Fala muito também sobre isso. Se a gente pega a nossa Bíblia hoje, a gente às vezes lê um versículo, um texto, e aquilo fica desconexo. A gente acha que entendeu, baseado no que a gente aprendeu, mas algumas coisas passam de forma desconexa, porque a gente não se aprofunda, porque a gente leu e tá tudo bem. A gente lê um versículo e tá tudo bem. A gente lê que Jesus é a luz e tá tudo bem. Mas para que luz? Para que a gente precisa de luz? Para iluminar as trevas. Mas que trevas? Porque estava todo mundo na mão do diabo. Mas será que é só isso? Será que não era uma escuridão de entendimento? Quando a gente foi trazido para cá, para essa dimensão, para esse planeta, a gente esqueceu quem a gente era. Partindo desse princípio de que tudo é eterno, de que o tempo, Deus rege o tempo, ele é infinito e o tempo é linear. Então, se a gente considerar isso, a gente sempre existiu. Então, por que Deus trouxe a gente para cá? Qual que é o propósito de a gente estar aqui? Por que é que está acontecendo essa célula? Uma vida sem perguntas, gente, uma vida chata. Porque a gente passa a vida empurrando com a barriga sem saber o que a gente está fazendo aqui. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? O que Deus quer fazer comigo para eu multiplicar isso em amor para as outras pessoas? A primeira coisa que para mim, sei lá, é muito prática, eu aprendi, depois de muito tempo, experimentando a vida, no sentido de Deus está sempre na minha cabeça. Por exemplo, eu quero ser aqui, isso é certo ou errado. Deus está na minha mente ali, eu estou pensando em Deus, eu estou, poxa, Deus, quero me lançar nos seus pensamentos, na sua forma de pensar, na forma com que você me vê, para que eu me julgue de acordo com o seu coração. E quando a gente para pensar na imensidão do amor que Deus tem por tudo que Ele criou, não só pelo homem, mas tudo que Ele criou para que a gente vivesse aqui bem, porque tudo que Deus criou aqui, onde a gente vive, os animais, o mar, as estrelas, o sol, a lua, flores, foi pra gente, foi para trazer mais aquele conforto de lar, de casa, porque isso existe no céu. Seria tão ruim se Deus jogasse a gente aqui sem uma plantinha, sem um verde, sem sol, tudo escuro, e a gente tivesse que lidar com a vida assim mesmo, dessa forma tão perdida.
E o amor dele foi manifesto nessas pequenas coisas, quando a gente olha a asa de uma borboleta toda desenhada, uma flor com tantas cores. Pra quê? Pra quê? Se a gente isso ia passar muitas vezes tão despercebido. Porque Deus é um Deus de detalhes, e não só por isso. Porque ele sendo o que ele é uma força. E sendo uma força, ele age da forma que ele quiser. Ele tem a forma que ele quiser. E ele manifestou as qualidades dele, o que ele é, na criação, em nós, na natureza, em tudo que ele criou. E quando a gente vê assim, que Deus pode se manifestar dessa forma, e a gente pensa em milhões de, sei lá, incontáveis cores que a gente nem conhece, que a gente vê na natureza, numa borboleta, numa flor, numa cor até da nossa roupa. A gente pensa, poxa, por que essas cores? Porque eu pergunto demais, eu sei, eu pergunto demais. E às vezes eu acho que Deus até demora, me põe ali, ó, você próximo, tá perguntando, já fez, seu limite de perguntas já foi. Mas é porque eu tenho vontade de, enquanto eu vivo aqui, experimentar quem é Deus. Porque eu acho que parte do nosso propósito aqui é ter essa experiência. Inclusive o Daniel já falou isso. Deus é uma experiência. E a gente tem sim um pouco de medo de experimentar, um pouco de medo de se lançar. Que dirá ter fé. Fé é uma experiência que, meu Deus do céu, que medo de ter essa experiência, porque normalmente eu estava até falando isso na terapia. Poxa vida, ter fé é uma experiência que dá medo, porque normalmente quando você tem que ter fé, é porque você está numa situação ali, meu Deus, não, eu vou acreditar, eu vou crer. Então, ter fé é uma experiência daquelas, assim, de adrenalina, sabe? Então, para a gente se envolver com Deus, para a gente ter esse relacionamento, a gente tem que realmente ter um coração disposto para o conhecimento de quem é Deus e para a experiência que isso vai gerar. Porque Deus vai fazer que, de uma forma ou outra, situações nos cerquem para testar o nosso anseio, a nossa sede por conhecer a Deus enquanto a gente está aqui. A gente aprendeu que o nosso tempo aqui é contado por dias, meses, anos, horas, minutos, segundos. E na verdade, Deus não é assim. Deus, nele consiste tudo. Nele não existe presente, passado e futuro. O que traz para a gente uma informação de que o tempo é linear. A gente aprendeu a contar o tempo, mas o tempo é linear. E aí a gente pensa, o que é que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo com a oportunidade que Deus deu para a gente e chamou ela de vida? Ó, você tem essa oportunidade de descobrir quem você é, de onde você veio, qual é o seu propósito aqui, e voltar para mim, se reconectar em mim, a fonte, a força. E quando a gente parte desse princípio, a gente começa a pensar de novo em se reconectar com Deus, em conhecer a Deus, conhecer o que envolve os mistérios de Deus. E eu tenho até uma história, né, que fala da esfinge, lá do Egito, que quando ela falou aquela frase, decifra-me ou te devoro, na verdade, ela queria oferecer as respostas das pessoas que faziam esse tipo de pergunta. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Deus não cria pessoas aleatórias. Vai nascer uma raça X, Y. Ele tem um propósito. Existe algo por trás disso. Então, a gente não pode viver a nossa vida de forma aleatória. A gente tem que tentar perceber qual é o propósito de Deus
na minha criação, na sua criação. E quando a gente fala de santidade, é isso. Ser santo é se aproximar do conhecimento, do mistério de quem é esse ser, que se divide em três, mas é um. E um parênteses aqui, por que as pirâmides, né, a gente estava falando do cordão de 3 dobras, e me lembra a pirâmide, que é uma base, a pirâmide tem uma base quadrilátera, né, e aí depois vai erguendo as pontas. Então, tudo tem que ter uma base, e a gente pensa, poxa, por que o número de Deus é 7? Por que o número da perfeição é 7? Eu estou falando isso para vocês porque eu estava lendo e é uma conjectura minha, pensando matematicamente. Então, tem a base de 4, e se a gente pensar em 2D, a gente tem a pirâmide de 3 pontas. Então, 4 mais 3 é 7. Então, Deus é a base que sustenta tudo. Deus é o conhecimento. E quando Oséias, lá em Oséias, fala: meu povo perece por falta de conhecimento, é porque a gente está muito aquém da interpretação do poder de Deus que habita em nós. E pensar que esse ser tão poderoso, que se autodenomina eu sou, que sustenta tudo que existe desde a eternidade, o sol nunca falhou, o mar está ali, nunca passou do limite, a lua está no horário certo, ela sobe, e tudo funciona desde sempre, porque existe alguém, um ser, uma força, gerenciando tudo isso, gerenciando as flores, gerenciando o mar, gerenciando a nossa vida. E quando a gente abre a nossa mente para entender que tudo que existe aqui é um espelho do que existe lá, e quando Jesus fala para que Deus fizesse de nós um, como Ele é com Deus, essa ideia de que a gente tem que se conectar com quem Deus é, quem é Elohim, que se projeta dessa forma no plural, sendo 3, e a gente interpretou Pai, Filho e Espírito Santo, levando em consideração que espírito é espírito. Se a gente fala de um espírito mulher, a gente vai falar espírito, não vai falar espírita. Se a gente fala de um espírito masculino, é espírito. Então, espírito serve tanto para mulher quanto para homem. E aí eu penso na base, eu falo, poxa, a nossa base aqui é pai, mãe, marido, mulher, e aí depois vem os filhos. E é assim que a vida, a gente vai vivendo, a gente vai se multiplicando, e tudo que acontece aqui, quando Deus cria o homem, a mulher, é tudo um espelho de como é no céu. Então, será que não existe uma forma de Deus que também pode ser feminina? Deus nunca se intitulou eu sou Deus, o homem Deus. Simplesmente Cristo veio em forma humana e como filho. Não tem como existir um filho sem um pai, sem uma mãe. É uma coisa muito... A nossa mente não concebe esse tipo de ideia, porque isso nunca foi ensinado, nem praticado, nem nada. Mas hoje eu só quero que vocês desconstruam tudo, que a gente comece tudo de novo, para dar uma oportunidade para essa experiência de saber, poxa, quem realmente é Deus? O que é esse ser que se apresentou para Moisés como eu sou? O que é essa força que a gente fala, é o ser, é o Deus poderoso, é a energia, é a força, porque com certeza vocês quem está aqui já sabe muitas coisas do que a gente ensina, do que a gente aprendeu, e tudo que é ensinado aqui pelos líderes, pela liderança, pelo MGL, todas as coisas têm base bíblica, todas as coisas não só têm base bíblica, como têm base histórica, matemática. Porque o que é a Bíblia, gente?
A Bíblia é um livro com códigos que a gente precisa decifrar. Não é só uma história. Na história contada, existem entrelinhas que a gente não sabe ler porque falta conhecimento, porque a gente acha que a Bíblia vai se interpretar sozinha. E, na verdade, a gente precisa de ter um certo conhecimento para não ficar meio ignorante em alguns aspectos que Deus permitiu que chegasse até nós e a gente não consegue interpretar porque falta conhecimento, porque a gente se fecha numa caixinha e não dá oportunidade para que Deus se manifeste como Ele quiser, para que Ele se manifeste na nossa vida com liberdade, né? E aí a gente pensa, poxa, o Espírito Santo. Aonde há o Espírito Santo, há liberdade. E essa liberdade faz a gente passear em Deus, se conectar e desfrutar dessa viagem, sabe? De, poxa, eu quero que Deus se manifeste para mim. Eu nunca tive muito problema com isso, nunca fui pé no chão. Eu sempre fui uma pessoa de imaginação fértil, sempre sonhei demais. Tá aqui a minha amiga Lu, que me puxa sempre, porque eu tô sempre lá em cima. Então, eu não tenho dificuldade de projetar essas imagens na minha mente. E por conta disso, eu tive muitas experiências muito legais, que embora eu não detivesse o conhecimento naquele momento, vieram depois, mas experiências muito úteis e que me fizeram continuar nesse trajeto, nessa caminhada de busca por quem é Deus, além daquilo que eu aprendi. E do fundo do meu coração, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que a aula de hoje não passe sem que todos nós tenhamos vontade, desejo, sede de ter uma experiência para saber que força é essa que habita aqui. Essa força, esse ser, essa luz, esse Deus, esse poder, essa fonte, ela habita dentro de nós que não somos nada, que é cheio de pecado, cheio de treva. Considero treva como cegueira, como falta de conhecimento, não só o pecado. Mas Jesus veio trazer isso, ele veio trazer a luz, ele veio trazer o conhecimento, ele veio mostrar a manifestação prática do que é Deus. E ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que ele estava fazendo quando ele transformou água em vinho, ele sabia o que ele estava fazendo quando a mulher com fluxo de sangue encostou nele. O que é que ele quis dizer com eu senti que de mim saiu virtude? Ele sentiu que aquela mulher, no meio daquela multidão maluca, tocou nele. Por que é que ele sentiu aquela mulher? O que fez aquela mulher tocar além do corpo de Jesus? Ela não tocou só no corpo, ela não tocou só no, não sei se foi no braço, ela não tocou só o corpo. Ela alcançou um nível muito maior, que fez com que Jesus parasse e falasse, alguém me tocou, mas espera, todo mundo, os discípulos de Jesus eram de brincadeira, todo mundo vai te tocar aqui, peraí. Ele falou, não, eu senti que saiu virtude de mim. Além de fé, aquela mulher provavelmente já tinha tido algumas experiências com o mistério de quem é Deus. Provavelmente ela tinha conhecimento daquilo e transformado em fé, que curiosamente é a certeza do que a gente não vê. Olha só, curiosamente ela tocou em Jesus de uma forma diferente. Aquilo fez com que ele sentisse ela de uma forma, será que foi a energia? Será que ele sentiu que saiu energia dele, a força, o poder? Como é que a gente consegue alcançar Deus? Como é que funciona a nossa fé?
E tem um vídeo do Daniel, que eu não posso ter que falar, porque eu assisti esse vídeo 50 milhões de vezes, eu ainda assisto esse vídeo. Chama Fé Quântica. E ajuda a gente a processar um pouquinho dessa coisa de fé, energia, partículas, massa, tudo que a gente aprendeu na escola e achava que não ia usar, né? Porque imagina, eu trabalho com comércio, eu sou, sei lá, sou administrador de empresas, que eu vou querer saber de partícula, de sei lá o que mais, gente, átomo, mas sem isso a gente não consegue concentrar toda a ideia desse ser divino que é Deus, desse Pai, porque Ele criou tudo que existe, então é o nosso Pai. A gente não consegue conceber uma ideia completa do que é Deus, porque fica faltando parte. A gente tem conhecimento fragmentado e eu gosto muito de experimentar coisas, então desde que eu soube que eu ia também fazer parte da Célula Primavera, que eu ia compartilhar com vocês algumas aulas, eu ficava pensando, poxa, minha aula tem que ser laboratório, porque eu gosto de experiência, não tem que fazer, não, meu Deus do céu, o que eu vou falar de uma forma prática? E, enfim, eu estou sempre experimentando, porque não por ego, nem porque eu quero poder para alguma coisa, eu sempre quis saber aonde está Deus, quem é Deus, o que é Deus, o que Ele faz. Ele habita em mim, então alguma coisa tem que acontecer comigo. Eu tenho que parar de viver em ciclos. Eu comentei isso com a Lu, parece que a vida é um ciclo. Onde eu estou errando? Eu estou errando em algum lugar que eu vou ter que voltar tudo. E quando isso acontece, eu fico mergulhada, assim, eu sumo de tudo, porque eu preciso mergulhar em mim, eu preciso parar tudo, eu preciso me conectar com Deus, eu preciso tentar achar aonde eu não estou percebendo, o que eu estou deixando passar. É fé, é força, é oração. Quando a gente faz a nossa oração, a gente coloca uma intenção naquela oração, a gente quer que Deus responda, a gente quer que o objetivo daquela oração seja alcançado, a gente coloca o nosso coração. E aonde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. E coração é um tesouro. É o nosso coração que traz vida ao que a gente deseja. É o nosso coração que faz acontecer aquela materialização da fé. A fé é uma prática, é um exercício. Se você não passa por experiências, você não tem como exercitar a sua fé. Então, quando a gente vive essas experiências com Deus, a gente fala, caramba, agora eu vou ter que mergulhar, porque não tem mais volta. Deus é isso, gente, é um mergulho, não tem volta. Se a gente se lançar nessa questão do que é Deus, não tem volta, né? E Jesus veio trazer essa luz e Ele deixou isso de uma forma muito clara, até em João 12, 46, fala, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, aquele que crê em Cristo e vê o que Ele fez, né, vê o que é possível fazer em Deus. Por que Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que as dele? Porque é possível a gente fazer o que Jesus fez? É possível a gente curar alguém? É possível a gente fazer milagres? É possível por quê? Se Jesus não tinha pecado e a gente atribui esses milagres a Jesus, conseguiu porque ele não pecava. Eu, mas eu peco. Como vou conseguir operar um milagre? Eu sou pecadora. Mas os discípulos, os apóstolos, que também operavam milagres. E no Velho Testamento, os profetas que ressuscitavam mortos. O que existe aonde a gente não está vendo? Que tirou de nós essa conexão com Deus, essa intimidade, a ponto da gente saber que sim, nós estamos introjetados nele, nós somos um com ele, nós somos um com essa
fonte. E a santidade é isso. A santidade é a gente se envolver com o que nos aproxima da mais pura verdade de quem é Deus. Nos tempos antigos era muito mais fácil as pessoas se conectarem com Deus, porque hoje a gente já... Existe muita sujeira no meio evangélico, no meio cristão, em todas as formas de crença. Muitas coisas foram perdidas e contaminadas e acrescentadas. Então, no passado era muito mais fácil as pessoas se conectarem com Deus de uma forma pura, e é uma pureza que a gente perdeu. Cristo manifestou princípios divinos nas formas dele de operar milagres, ou na forma com que ele falava. Ele falava com os discípulos muitas vezes em parábolas, porque ele sabia que em algum momento aqueles que eram escolhidos, aqueles que os judeus tinham um propósito, uma missão de liderar alguma coisa, eles iam perceber, eles iam deter esse conhecimento em algum momento. E o importante da gente estar aqui é andar nessa luz e projetar essa luz, esse conhecimento para as pessoas. A lei que move o cristianismo, que move o evangelho, é o amor. Então, o que nos une a Deus é o amor. O que nos une ao próximo é o amor. E levando em consideração que nós somos um, é isso que a gente tem que praticar, é isso que a gente tem que projetar. E projetar para as pessoas a luz. Mas como é que a gente vai projetar se a gente não detém o conhecimento de quem é Deus? Acho que se a gente vivesse aqui 1 milhão de anos, a gente não ia conseguir deter todo o conhecimento de quem é Deus, né? Na minha forma de ver Deus, é o meu Pai, porque Ele me criou. Ele me fez, ele decidiu que eu tinha que existir e me botou aqui para eu descobrir o que eu estou fazendo aqui. Então, eu acho que se eu terminar essa missão, né, chegar lá, olha, parabéns, você conseguiu descobrir o que você era, para que eu te coloquei lá. Agora, imagina eu com preguiça de descobrir, só aceitando o que as pessoas falam, só aceitando... sei lá, assistindo vídeos, né? Aprendendo uma interpretação ou outra de mensagens, e sem construir um relacionamento meu com Deus. Isso para mim é preguiça, né? É preguiça de conhecer, é preguiça de continuar, é preguiça de caminhar. E quando o Daniel usa muito essa palavra de guerreiro, a gente tem que ter uma pegada muito de guerreiro, porque tem hora que a gente parece que cansa de tudo, da vida, dos problemas. Mas essa tenacidade de continuar na sede por descobrir qual é o propósito dessa oportunidade que Deus me deu de viver aqui e tornar isso uma missão que eu chamaria de santidade. Viver na santidade é você viver com o intuito de descobrir Deus nas experiências que você passa. Eu descobri Deus nas experiências que eu passo e, de certa forma, o Espírito Santo, esse ser, vai trazer para a gente uma revelação do que é Deus, de quem a gente é. Eu já tive umas experiências muito loucas com sonhos, já tive umas experiências muito loucas com cristais, fui meditar, orar. Gente, não se escandalizem com palavras, sabe? A gente vai entrar agora no segundo módulo. Espero que todos vocês que estejam aqui avancem, façam as tarefas, para que a gente continue esse mergulho. Até aqui a gente tem estudado uma base. Deixa eu só tirar, peraí, gente, vou tirar o passarinho aqui, porque eu acho que tem que ligar. Pronto. Acho que agora vai melhorar.
me perdi no que eu estava falando, mas enfim. O Espírito Santo vai trazer para a gente essa revelação de quem é Deus e as nossas experiências, né? Eu estava falando sobre meditação, eu faço eu tenho esse hábito de meditar, tenho o hábito de orar. A meditação fez com que eu silenciasse os meus sentimentos mais profundos de... Gente, os meus passarinhos, eles ficam dentro da gaiola e fora também. Aqui eu deixo eles soltos. Então, eles são bem felizes aqui na minha casa. Eu silenciei todo o meu... Eu faço terapia e na verdade, eu nem sabia que eu tinha alguma coisa relacionada à ansiedade. Quem descobriu foi a Kari, me ajudou com isso. E daí eu comecei a praticar a meditação como uma forma de silenciar tudo e tentar me conectar com Deus. Sem aquela coisa de... Cada um tem a sua forma. Tem gente que ora e chora e grita e depois que termina tudo aquilo, tá em paz, tá tranquilo. Essa forma eu já conhecia, mas eu queria conhecer outra. Onde eu silenciava tudo. Era como se eu desligasse o botão e eu só quisesse ter a experiência sensorial. Sentir a presença, a paz. Sentir que Deus estava ali comigo, que eu não estava sozinha. Então, para eu conseguir me desligar de tudo, eu comecei a praticar a meditação. E você pode fazer a meditação num versículo, você pode colocar um louvor e fazer uma meditação. Então, aqui a gente não se apega a termos. A gente vive uma experiência para saber quem é Deus. E é por isso que a gente esvazia a nossa xícara. A gente vive e a gente entende que Deus é mais do que a gente aprendeu que Ele é, e a gente colocou Ele numa caixinha e falou, olha, Deus, você é isso, tá? Você é isso. Deus não é isso que a gente acha que Ele é. Então, eu acho que eu até acabei de falar, a gente poderia viver 1 milhão de anos, a gente não ia conseguir decifrar tudo sobre o que é Deus. Então, o que é Deus? É um ser? É uma força? É uma energia que reproduz padrões infinitamente? Porque a gente vê a sequência Fibonacci, ela reproduz padrões. E Deus, Ele não está reproduzindo padrões? Ele não quer que a gente enxergue ao longo da história os padrões que vêm sendo repetidos para que a gente desperte dessa falta de conhecimento de quem Ele é, e desconecte a nossa mente de tudo que a religiosidade trouxe e que a gente nos abra para o conhecimento de quem Ele é. Eu pedi para a Karen separar um vídeo que mostra para a gente os padrões vibratórios na água, né, através de um som. É um mantra de cura de nativos indígenas americanos. Mas é um som que eu gosto, particularmente, ele produz em mim uma paz, algo que eu sei que é divino. Assim como existem músicas que causam na gente euforia, raiva, saudade, choro, dor. Então o som vibra, né? A música vibra, a cor vibra, tudo vibra e Deus vibra. Deus é uma força, é uma energia. Então eu queria que ela colocasse esse videozinho para a gente ver, para vocês verem o círculo da esquerda. Tem 2 círculos. O da esquerda é com uma câmera em cima de um potinho com água e ele tá no som LHS, acho. E o da direita é com através da mecânica cinética, que vê os movimentos de partículas, de células. Então a gente vai ver como é que esse som de cura ele se reproduz de uma forma, como a gente pode visualizar o que esse som está trazendo para a gente. Pode pôr.
Só para vocês terem uma ideia, essa visualização da simática mostra para a gente como existe simetria nas vibrações, como Deus é perfeito, nada está passando despercebido, nada está passando despercebido aqui, aonde a gente vive. Então, a forma com que, a intenção com que você se projeta para uma pessoa, com seu amor, a intenção com que você se projeta em relação a si, tudo isso você está vibrando. A gente viu que coisa linda. O da direita não deu para perceber direitinho, o da esquerda, porque era só uma câmera em cima. Então vibrava, né? Fazia o som, vibrava embaixo, ele só tremia, não ficou tão simétrico. Mas o da direita já foi através da simática, que ela mostra os movimentos das partículas. Então, isso mostra o movimento, a vibração. Tem um vídeo do Masaru Emoto, que o Daniel também sugere, Mensagem das Águas, para a gente ver que interferência a água tem através de um som ou de uma intenção. Já te fizeram uma experiência, por exemplo, de você colocar uma palavra aqui, amor, e num copo de água. Você cola uma etiqueta, a palavra amor, e você coloca o seu coração naquela palavra, naquele sentimento, amor. Não só na mente, vou colocar amor. Você tem que sentir amor. E aí, congelaram aquela água e depois olharam com o microscópio os cristais que se formaram, que foi semelhante a esse formato que fez ali através da simática, formam mandalas lindas. E se a gente for parar para fazer o cálculo de cada simetria, de cada forma, com certeza vai apresentar padrões matemáticos exatos. Então, olha só que imensidão que a gente não conhece e que também fala sobre quem é Deus. Então, gente, a gente conhece pouquíssimo, a gente não conhece nada. Nada. A verdade é que a gente está arrastando essa ignorância há anos. A verdade é que a gente está protelando porque a gente está preocupado com o que a gente vive aqui. A gente está preocupado com o nosso ego. A gente está preocupado em mostrar que não peca para outras pessoas. A gente está preocupado em ser admitido por outros. A gente está preocupado em vestir uma roupa de cristão, de santo, e não de santidade. Santidade é aquilo que nos aproxima de Deus, é o conhecimento. Quando você conhece, quando você
se prepara, quando você mergulha nessa questão de quem é Deus, eu quero viver a minha jornada aqui sabendo quem é Deus, e sendo uma experiência, a gente erra. O erro faz parte do acerto. Eu aprendi assim. Então, sendo uma experiência, a gente erra. Não espere de mim a perfeição. Mas a santidade, sim, porque eu quero muito, eu continuo nessa sede de quem é Deus. E todas as vezes que a gente for falar aqui, eu quero muito trazer esse tipo de experiência para vocês, que vocês podem fazer, ou coisas curiosas, que vocês, como por exemplo essa mensagem das águas. Eu estava usando um cristal, o Daniel falou até dele numa live, faz umas 3 semanas, era um rubi, e eu coloquei uma frequência, eu uso frequências como essas que vocês ouviram agora, tem várias, destinadas para cada coisa. E eu uso frequências para dormir, às vezes, e eu resolvi que eu ia fazer uma meditação com um cristal e coloquei uma frequência daquele cristal. O que aconteceu? Eu dormi, só que no meio desse, né, porque eu estava deitada, no meio disso tudo, eu acordei, só que eu não conseguia abrir meus olhos, ao mesmo tempo eu me via, só que eu senti um choque aonde estava o cristal. Eu não tô com ele aqui. Não sei, eu não tô com ele aqui, não. Eu acho que ele tá lá na cama. Eu senti como se fosse um choque, só que não doía. E eu não conseguia me mexer, eu não conseguia tirar de lá o cristal. A minha consciência estava presente, mas aquele cristal eu comecei a sentir a vibração energética daquele cristal e, de repente, foi subindo. Quando chegou no meu rosto, parecia que tinha acendido alguma coisa. E eu estava deitada ali e eu só pensava, Senhor, eu não consigo me mexer. Que isso? Olha lá, é esse rubi aí, ó. Olha só que perfeição. Ele não é polido para ficar dessa forma. Ele é tirado da natureza dessa forma, com esse são 6, amiga? 1, 2, 3, 4, 5, são com essas 6 pontinhas. Então, esse é um rubi bruto. Quem não viu ainda os vídeos do Daniel, né, sobre os cristais, sobre as pedras, a gente vai lá ver, para a gente aprender mais, para a gente conseguir falar aqui de uma forma mais livre, de uma forma que todo mundo entenda. Ele fez uma live, inclusive, que tá super clara, não deixa dúvida nenhuma. Enfim, para mim foi uma experiência. Eu provei, eu vi, eu senti aquele negócio me dar choque. Foi no corpo inteiro. E eu não conseguia sair, eu não conseguia me mexer. Sabe quando a gente tem aqueles sonhos que parece que a gente não consegue respirar? E eu ficava, Deus, o que está acontecendo? Eu não consigo voltar. Eu queria pegar o meu celular e desligar a frequência, mas meu braço não mexia. E aí eu me concentrei, me mantive em paz e eu consegui voltar. Então, de alguma forma, esse cristal, né, ele me trouxe algo, ele me trouxe uma experiência, mais uma, das que eu me lanço e eu me jogo, porque eu quero saber onde Deus está. Eu quero saber o que é Deus, né? E eu queria compartilhar isso com vocês. E a gente vai fazer. Hoje eu pedi para a Karen colocar o louvor por último, porque eu queria fazer sentido, né? A gente tirar essa questão de que Deus é e pode ser um ser antigo, barbudo, vestido todo de branco, com um cetro de julgamento. E pensar em Deus como um ser, uma força que rege tudo, todos os padrões que existem. E quando a gente começar a interagir com essa ideia de Deus ser o que Ele é, assim como Ele falou para Moisés, e entender que essa palavra Deus veio num momento da história, mas nem sempre ela existiu, o nosso coração e a nossa mente vai estar mais preparado para lidar com essas questões que a gente
não sabe ainda, né? A nossa mente ainda não compreende essas coisas. Só queria deixar aqui um versículo com vocês também, para a gente entender o que Jesus disse a respeito dessa luz. Não, isso aqui é em Coríntios. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo iluminou nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na forma de Cristo. Então, Deus fez com que das trevas resplandecesse a luz através de Jesus, que trouxe para nossa mente a iluminação do conhecimento da glória de Deus, do poder de Deus, da força de Deus. E isso faz com que ele seja o que ele quiser, que ele tenha a forma que ele quiser. Ele pode ser 3, homem, mulher, filho, pai, filho, Espírito Santo, como a gente aprendeu. Mas eu quero que vocês se abram para um conhecimento de quem é Deus em tudo que a gente for estudar aqui. E comecem a perceber as entrelinhas, os códigos da Bíblia que precisam ser decifrados para que a gente cresça junto na graça e no conhecimento de Deus.